Em 2009, um jornalista chamado Rob Walker queria descobrir se contar histórias era realmente a ferramenta mais poderosa. E para isso, ele pegou seu computador e comprou 200 itens no eBay. O preço médio dos itens era de $1. Então, ele chamou 200 escritores e perguntou: gostariam de participar do estudo do objeto com significado? Ou seja, gostaria que escrevessem uma história para um dos objetos. E os 200 escritores disseram sim. Então lá estavam, 200 itens, 200 histórias. E acredito que foi com bastante expectativa que ele voltou ao eBay com os 200 itens. Haveria diferença? Haveria mudança? Acham que houve alguma? Um dos itens foi este. Essa bela cabeça de cavalo. Aqui está. Essa bela cabeça de cavalo. Essa cabeça foi comprada por 99 centavos e vendida, com a inclusão da história, por R$ 62,95. Houve um pequeno aumento de 6.395%. E esse foi o único caso? Na verdade, não, pois ele pagou pelos itens $129 e os vendeu por $8.000. Bem, isso é loucura. Mas sabem o que ainda é mais difícil de acreditar? Como nós conseguimos ir ao cinema e pagar para assistir filmes como 007, que são totalmente realistas. Sentamos e apreciamos o filme, e alguns de nós realmente adoramos o filme. E saímos do cinema falando: nossa, que homem! Eu adoraria ser mais como ele, eu gostaria de andar como ele, de falar como ele. Eu adoro James Bond. E me pergunto como poderia ser parecido com James Bond. Então você tem uma epifania repentina e tem a brilhante ideia de ir à relojoaria. E nossa, você vê um relógio Ômega na loja, que se parece com o do James Bond no filme. E você paga $10.000 por ele. E você sai da loja se sentindo como James Bond. Como é possível? Porque a mídia nos provê dados de que $10,5 bilhões são investidos em publicidade indireta todos os anos. Como é possível sermos enganados tão facilmente por uma simples história? Porque somos enganados. Tudo se resume a uma coisa: investimento emocional. Quanto mais emocionalmente ligados estamos, menos observadores e menos críticos ficamos. E o maior investimento emocional de todos é se apaixonar. Se apaixonar lembra uma boa história. Lembram quando se apaixonaram? Sim? É um sentimento maravilhoso, não é? Se lembram de como desejavam e sonhavam? Você olhava para ela e talvez pensasse: nossa, eu amo como você come essa maçã. Tão crocante. E o barulho que você faz quando toma chá? É tão sensual. Eu adoro. E 13 meses depois, quando você biologicamente se desapaixona, na média, depois de 13 meses, nos desapaixonamos. De repente, você está sentado no sofá e pensa: nossa, de onde veio essa coisa? Onde estão os meus amigos? Isso é tão estranho. Você escuta um barulho e pensa: o que é isso? Você vai até a cozinha, olha e diz: ah, é você comendo uma maçã. Poderia fazer menos barulho? Inclusive está espirrando pela mesa toda. Não faça isso. Você se senta novamente e logo depois escuta alguém tomando chá fazendo barulho. De repente, tudo isso é irritante. Já passaram por isso? Infelizmente, depois de 13 meses, nosso senso crítico e nosso córtex voltam de férias e começamos a nos questionar. Durante esses 13 meses, o seu cérebro estava nadando em neurotransmissores e hormônios, inibindo seu córtex.
e suas habilidades de observação também. E nas histórias, a mesma coisa pode acontecer. Durante uma história, os mesmos hormônios podem se manifestar. Hormônios como vasopressina, oxitocina, serotonina, dopamina, endorfinas. E querem saber? É o que quero fazer durante a minha palestra. Eu gostaria de estimular 3 hormônios em seus cérebros. Eu chamo de coquetel dos anjos. É um bom drink. Quero começar aumentando seus níveis de dopamina. Vocês precisam consentir. Pode ser? Então, se não gostarem da ideia, tapem os ouvidos. Então, aqui está a dopamina. E quando ela está no sangue, produz efeitos maravilhosos. Aumenta o foco, a motivação, e você se lembra melhor de tudo. Qual a sensação da dopamina? A sensação é esta. 6 anos atrás, recebi uma ligação de uma mulher que representava uma empresa de treinamento na Escandinávia. E ela disse: "Oi, David, nós temos vários instrutores de apresentação e retórica e gostaríamos de melhorar o nível deles. E você é a pessoa certa para isso. Quer vir para uma reunião?" Eu disse: "Nossa, que honra, adoraria." Vou para Estocolmo, chego ao escritório deles e estou prestes a puxar a maçaneta. O que eu não sabia era que essa seria uma das piores reuniões de toda a minha vida. Mas eu não sabia disso, então tudo bem. Abro a porta e conheço essa mulher. Seu nome? Liana. E ela me diz: "David, só um aviso. Sua reunião não será comigo. Sua reunião será com esses 3 cavalheiros." Eu pensei, um pouco incomum. Geralmente se sabe com quem é a sua reunião. Ela prossegue com a conversa e de repente diz: "Está pronto?" Eu disse: "Sim. Para o que eu devo estar preparado?" Ela responde: "Vê aquela sala ali?" Eu respondo que sim. Bem, naquela sala há 3 cavalheiros. Eles são os sócios majoritários dessa empresa. Todos ex-militares. E nenhum deles quer o seu treinamento. Eu disse: "Que é isso? Por que eu estou aqui?" E ela diz: "Bem, todos querem o seu treinamento, mas a gerência acha desnecessário. Eles não veem que precisam, então é simples. Tudo o que você precisa fazer é ir lá e provar o contrário." Eu disse: "Sim, isso parece simples, não?" Eu me lembro de estar indo em direção ao escritório, suor escorrendo, coração acelerado. E no meio do caminho, ela me chama. E até hoje, não sei se ela era sadomasoquista ou apenas idiota. Pois ela me chamou: "David, achei que ela fosse me dar uma dica." Então me viro e ela diz o seguinte: "Se eu não falar o que ela diz, irrita?" Bem, como exemplo, não direi. Eu só queria mostrar a sensação da dopamina elevada. Diriam que seu foco aumentou? Sua atenção aumentou? Vocês são criativos, criaram a situação. Provavelmente visualizaram o escritório, certo? E vão se lembrar que fiz isso com vocês por um bom tempo. O sentimento que tiveram foi a da dopamina elevada, o que é maravilhoso. Então, como acontece? Da seguinte forma: você cria um suspense, cria uma expectativa e o mais legal de tudo é que ouvir histórias é, por definição, criadora de dopamina, pois é algo que estamos esperando e ansiando. Então imaginem, uma simples história consegue estimular isso. Nem precisa criar um suspense como eu fiz. Esse foi o primeiro hormônio. Agora vamos à oxitocina. Tudo bem? Eu induzi de novo? Certo? Os maravilhosos efeitos da oxitocina são: ficamos mais generosos e confiamos mais. Criamos um laço. Certo. Isso foi há 9 meses haviam se passado. Era uma cesariana planejada. E o irmão menor, que tinha 5 anos na época, estava muito ansioso com o que ia acontecer. Ele iria virar um irmão mais velho. Ele havia ajudado a escolher o papel de parede, ajudado a escolher a roupa de cama, havia guardado dinheiro para comprar um animal de pelúcia.
que ficaria do lado do travesseiro. 2 dias antes da cesariana, algo aconteceu. Algo não estava bem. Algo era muito estranho. E no dia anterior, simplesmente não havia movimento na barriga. Não havia batimento cardíaco. Não se podia sentir ou escutar nada. Então, os pais correram para o hospital. A mãe deitou na cama, o médico entrou, checou a barriga, olhou para mim e eu percebi. O coração do bebê não batia mais. Esse era eu, 9 anos atrás. Foi o pior momento da minha vida. Podem imaginar ter que contar isso a um menino de 5 anos. Podem imaginar? Pois ele estava em casa esperando esse momento. Mas não aconteceu. Então, para lidar com isso, eu falo sobre o assunto. E contei para vocês agora. Agora, o nível de oxitocina aumentou no seu sangue. Vocês querendo ou não. Vocês se sentem mais humanos. Estão criando laços comigo. Se sentem mais relaxados. Como se faz isso? Ao contar uma história, criamos empatia. Criamos empatia independente do personagem criado. A oxitocina é o hormônio mais maravilhoso de todos, porque nos sentimos humanos. O terceiro e último é a endorfina. E gostaria de mostrar essa mulher, que poderíamos dizer teve uma overdose de endorfina. Vamos ver como foi. Vamos lá. To inspire and to respond. Are you speaking or listening? I'm sorry. To speak and to listen. To inspire and to respond. To inspire and to respond. And in all circumstances. And in all circumstances. Of our life together. I'm sorry, of our life together. Of our life together. Loyal to you. To be loyal to you. With my whole life. With my whole life. And with all my being. And with all my being. Until death parts us. Until death parts us. Que situação horrível. Então, como se cria endorfina? Fazendo as pessoas rirem. Ficamos mais criativos, mais relaxados e, novamente, mais focados. O que é maravilhoso. Esses 3 hormônios que acabei de induzir são o que chamo de coquetel dos anjos. Porém, existe o oposto dele, e que chamo de coquetel do capeta. E esse coquetel produz cortisol e adrenalina. E é assim. Desculpem por isso. Altos níveis de cortisol e adrenalina. O problema é que, quando o nível é muito alto, não foi o caso aqui, mas quando é alto, acontece isso. Intolerância, irritação, decisões ruins, falta de criatividade, memória ruim. Isso é algo que queremos induzir nas pessoas? Não. Em nosso trabalho, a vida é estressante. Em nossas conversas e em reuniões, qual dos drinks acham que as pessoas bebem mais? A do capeta ou a dos anjos? Normalmente, o do capeta. O problema é que temos de lutar contra esses estímulos. Mas isso pode mudar hoje. Tudo isso pode mudar se começarem a usar o que chamo de história funcional. E na história funcional, fazemos 3 coisas. Primeira, não precisa ser um velho barbado na frente da lareira com uma voz soturna para ser um bom contador de histórias. Na minha experiência, treinando pessoas, todas são naturalmente boas. Contudo, elas não acreditam nelas.
Segundo, escrevam suas histórias. Vocês vão notar que possuem mais histórias do que imaginam. Terceiro, organizem suas histórias. Quais histórias fazem as pessoas rirem? Induzem endorfina? Quais fazem as pessoas sentirem empatia? Induzem oxitocina? E na próxima reunião, escolha a história conforme o hormônio que quiserem induzir na pessoa, para obter os efeitos que quiserem. E isso é maravilhoso. Alguns me conhecem como Dr. Morte pelo PowerPoint. Gosto de encerrar deixando claro meu pensamento. E meu pensamento é este. 100 mil anos atrás, começamos a desenrolar a linguagem. Usamos as histórias para transmitir conhecimento entre as gerações. Há 27 mil anos, começamos a usar a arte rupestre para transmitir conhecimento entre gerações. Há 3,5 mil anos, começamos a usar textos para fazer isso. Há 28 anos, nasci o PowerPoint. Com qual recurso será que nosso cérebro se adaptou melhor? Muito obrigado.